da tua palavra. Abençoe nossa aula. Abençoe o irmão que vai conduzir a nossa aula. Que seja tudo feito e realizado para engrandecer o teu santo nome, para que a gente possa aprender mais da tua palavra e possa aplicá-la em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado. Em nome do teu filho amado Jesus que nós oramos, te agradecemos. Amém. 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 Boa noite a todos. Aparece aí aos som, mas é minha esposa, tá? Já expliquei que somos uma só carne. Vamos fazer assim, vou fazer um resumo. Um resumo não, na verdade é uma introdução com base nos capítulos anteriores, para que a gente possa, quando adentrar no capítulo 19, já tenha mais ou menos uma noção do que nós estamos lendo e observando nesse texto, nesse capítulo 19. E vou fazer, então, a introdução inicial. Em seguida, faremos uma leitura, porque o texto é um texto longo, capítulo 19 de Gênesis. E comentando superficialmente falando, explicando alguma coisa dentro do capítulo 19. E então abriremos a todos para comentários e questões, dúvidas. Eu acredito que na aula passada ficaram muitas questões aí, né? Então, vamos lá. Vamos tratar dentro desse capítulo 19 sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Mas vamos voltar lá no capítulo 13 de Gênesis. Vou fazer resumidamente que estamos para poder chegarmos bem entendido no capítulo 19. Lá no capítulo 13, versículo 10, houve aquela questão da separação, por uma intriga que estava tendo lá com os pastores de Abrão, com os pastores de Ló. Então, se chegou a um ponto em que uma decisão que se separassem. Enfim, Abrão abriu espaço para Ló que escolhesse o lado que fosse, o lado que ele escolhesse, Abrão iria para o outro lado. Então, no capítulo 13, versículo 10, vamos lá. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era campina do Jordão, que era toda bem regada antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor. Ou seja, ela era toda regada como se fosse o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Gravem bem esses nomes. Então, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, separaram-se um do outro. Abraão habitou na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Bom, falamos sobre Sodoma, sobre Zoar, as campinas, as tendas que Ló ia armando até Sodoma, até Zoar, e a referência sobre a questão do povo de Sodoma, de como os homens eram daquela cidade. No versículo 18, continuando, Abraão, então, Deus fez com que Abraão contemplasse toda a planície, toda a terra que estava em sua volta, ele estando em Canaã, na terra de Canaã. Então, disse Deus a Abraão que saísse dali e fosse para outro lugar. E ele o fez, no versículo 18. E Abraão, mudando as suas tendas, foi para habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Continuando, no capítulo 18, indo mais adiante no capítulo 18, houve só fazendo uma pequena explicação, depois que se separou Ló de Abraão, e Abraão foi para outro lugar, aos carvalhais de Manre, versículo 18 do capítulo 13, no capítulo 14, houve uma situação.
houve um conflito entre 4 reinos versus 5 reinos. Os outros 5 reinos, Ló estava estabelecido ali. Enfim, resumindo, esses 5 reinos onde Ló estava próximo, ou já habitara lá com os cidadãos, assim por assim dizer, os cidadãos de Sodoma, ele também sofreu, porque não somente o povo foi penalizado lá, porque perderam o conflito, a guerra, perderam seus bens, perderam os alimentos, os mantimentos, bem como também Ló perdeu seus bens e, além disso, foi levado cativo. Depois, Abrão soube disso, por um conhecido, alguém que conhecia, e informou Abrão a respeito disso. Abrão foi lá. Não somente ele combateu esses homens desse outro reino, como saiu vitorioso, mas também trouxe Ló e todos os bens, não somente dele, mas de todos que moravam em Sodoma. Depois o rei de Sodoma foi lá pedir que ele ao menos desse os homens e ficasse com as posses, mas Abrão não queria nada disso. Resumindo, vamos seguindo adiante. No capítulo 18, depois desse episódio, ficou assim, ficou só a parte da questão de Abraão, que Deus promete mais uma vez, referindo-se ao filho que haveria de ter, e Sarai usa da sua sabedoria e pega a sua concubina, faz com que Abraão tenha um filho com ela. Depois tem o nascimento de Ismael, no capítulo 16. No capítulo 17, a questão da mudança e a instituição da circuncisão de Abraão. Deus também, no capítulo 17, Deus também muda o nome de Sarai. E no capítulo 17, já a prática da circuncisão de todos que pertenciam ou estavam na casa de Abraão. No capítulo 18, vamos adentrar agora no capítulo 18, foi da aula passada. Aparece o Senhor Abraão, já não é mais Abraão, agora é Abraão. No capítulo 18, versículo 1, apareceu o Senhor Abraão no escarvalhar de Manre, onde já estava Abraão, quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Para nós aqui em Manaus, o maior calor do dia é meio-dia. Meio-dia é um calor sensacional. Levantou ele os olhos, olhou e eis 3 homens de pé em frente dele. Vejam bem, 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu na porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu. Veja bem, eram 3 homens, porém, quando ele foi ao encontro deles, se prostrou em terra e se dirigiu somente, o que percebe-se, somente a um. Senhor meu. Vamos chegar a essa conclusão mais na frente. Pois bem, no versículo 16, indo mais adiante, do capítulo 18, só um minutinho, por favor. Versículo 16, tendo-se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Então, vão para a direção de Sodoma. Versículo 20. Versículo 20 diz assim: Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Aqui fala o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Guardem essa palavra clamor, que nós vamos explicar mais na frente. Versículo 22. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma.
lá no capítulo 19, versículo 1, ao anoitecer vieram os dois anjos. Lá com Abraão chegaram 3 homens. Lá com Ló chegaram 2. Continuando lá no versículo 22 do capítulo 18. Então partiu dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Só ressaltando mais a questão da presença do Senhor, anjos são mensageiros de Deus. Este outro que aqui ficou, porque chegaram 3 com Abraão, é aquele que representa Deus, representa o Senhor. No Novo Testamento, nós somos tidos como embaixadores do Senhor, embaixadores de Cristo. Então, o embaixador é um representante. Tudo que ele fala é como se fosse o próprio que estivesse falando. O rei, o presidente, no caso Deus, estivesse falando, reportando algo, ou ou mandando algo, exigindo algo, ou dizendo que vai fazer. Pois bem, este que ficou justamente representa o Senhor. Na figura do anjo? Sim, pode ser na figura do anjo. Enfim, ele representa o Senhor. E a este, Abraão ficou na presença dele. E aproximando-se dele, diz: destruirás o justo, guardem essa outra palavra, o justo com o ímpio. Aí vamos entrar agora no versículo 19. Aliás, voltando um pouquinho, só para a gente melhorar essa entrada aqui, no versículo 22 a 33, Abraão dialoga com o Senhor no que diz respeito a essa questão. Então, ele coloca algumas quantidades de pessoas justas e Deus vai respondendo que não. Até chegar a um ponto, no versículo 33, dizendo assim: tendo cessado de falar, Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar, o lugar que ele estava lá nos mananciais de Manre, lá nos carvalhais de Manre, onde ele estava. Diz alguns historiadores que aqui, na presença do Senhor, e lá nos carvalhais de Manre, seria mais ou menos uns 5 quilômetros de distância de onde ele estava. Pois bem, adentramos então no capítulo 19, que diz assim: ao anoitecer vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló, assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se, rosto em terra. Culturalmente falando, versículo 1, por que Ló estava sentado ali na entrada de Sodoma? Segundo algumas fontes, era cultura da época pessoas estarem sentadas à porta, ou às portas, ou ao portão da cidade. Para quais motivos? Ou para transações comerciais, ou para sentarem para conversar, ou para julgarem alguma questão, ou para discutir questões de interesse geral das pessoas que viviam na cidade. Não se sabemos ao certo o porquê Ló estava ali. Possivelmente, ele, por já estar fazendo parte da comunidade ou da cidade, ele também comentava ou falava alguma coisa no que diz respeito a questões relacionadas ao dia a dia das pessoas que moravam na cidade, pois ele fazia parte também como cidadão daquela cidade. Versículo 2. E disse-lhes: eis agora, meus senhores. Veja bem, eis agora, meus senhores. Quando Abraão avistou os 3 homens e se direcionou a eles, lá no capítulo 18, no versículo 13, ele disse: Senhor meu, eram 3 homens. Senhor meu, no singular, direcionando somente a um.
aqui no capítulo 19, versículo 2, Ló, ele tem o mesmo gesto no que diz respeito à recepção, à hospitalidade. Porém, ele já se dirige aos dois. Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernotai nela, e lavai os pés, levantar-vos de madrugada, e seguireis o vosso caminho. Responderam eles, não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito, e foram e entraram em casa dele, deu-lhes um banquete, fez assar uns pães ázimos, e eles comeram. Pães ázimos, pães sem fermento. Versículo 4. Mas antes de deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló e lhe disseram, onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos dele. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou-a após si e lhes disse, rogo-vos, meus irmãos. Meus irmãos mostram uma certa já familiaridade com o povo local, porque Ló era estrangeiro. Uma certa intimidade com o povo local, talvez pelo tempo que lá ele já estava. Ou também por cordialidade, a forma educada de tratar as pessoas, mesmo que tivessem um caráter que não fosse agradável a Deus. Então, eu rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens. Eu vou-las trarei, tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção de meu teto. Eles, porém, disseram, retira-te daí. E acrescentaram, só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém, os homens que estavam dentro, né, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. E feriram de seguir aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então, disseram os homens a Ló, tens aqui alguém mais dos teus, genro, teus filhos, tuas filhas, todos quantos têm na cidade, faz-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o clamor, novamente, o seu clamor se tem aumentado, chegado até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Vamos dar só uma paradinha aqui e explicar um pouco a questão do clamor. O que vinha a ser esse clamor? É fato que aqui no versículo 13 do capítulo 19 já explica que aquele clamor a qual o Senhor falou para Abraão, no versículo 20, com efeito o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, era justamente de Ló. Mas o que é esse clamor? Isso me fez estudar um pouco mais. Lá no capítulo 4 de Gênesis, depois que houve o homicídio, o primeiro homicídio, por assim dizer, de Caim, de Abel, o Senhor Deus vai até Caim, versículo 10, e pergunta, no capítulo 4 de Gênesis, e disse Deus, que fizestes? A voz do sangue do teu irmão clama até mim. A voz do sangue. Voz, o sangue não tem voz. No entanto, clama até mim. Isso me fez pensar um pouco a respeito de nossa vida hoje. Vamos tentar
olhar para nós aqui onde nós moramos, seja em Manaus, seja em suas cidades, seja no Brasil, de um modo geral. Enfim, quando nós nos deparamos com uma situação de injustiça, nos deparamos com uma questão de falta de amor, quando nos deparamos com uma questão de muita violência, de muita maldade, quando nos deparamos com um mundo que não tem respeito, não tem amor ao próximo, isso nos faz nos indignar um pouco. É certo que nós não podemos fazer nada, em muitas das vezes. Não conseguimos fazer nada, mas a gente sente que o nosso espírito não aceita isso. Nós nos indignamos com isso, com tanta violência, com tanta maldade que acontece no mundo, com tanta barbárie que a gente sabe, vê, ouve, e o nosso espírito não se agrada disso, e ficamos indignados com isso. Isso nos faz lembrar também quando, em Apocalipse, quando é dito, quando é aberto um dos livros, deixa eu só procurar os livros que são abertos, e num deles, eles clamam por vingança a Deus. O sangue dos inocentes clamam por vingança a Deus. Mas o Senhor fala que o juízo, tudo está reservado para aquele dia, para o dia do juízo. Agora eu não me recordo qual é o texto, mas enfim, o capítulo. Mas enfim, qual o sentimento de Ló aqui? Ele está vivendo numa cidade má, onde homens são maus, homens são pecadores, ou seja, fazem tudo que não agrada a Deus. Ele teve uma vida com Abraão, e tem um temor a Deus, sabe, está vendo as coisas erradas que estão acontecendo, e ele não pode fazer nada. Então, esse sentimento, esse clamor, esse sentimento é levado a Deus, ou chega a Deus. E o mesmo vai se certificar se de fato procede assim. E pela atitude deste povo, dos cidadãos dessa cidade, em quererem fazer com aqueles homens, com aqueles representantes, com aqueles mensageiros do Senhor, já demonstra de fato, já confirma de fato a personalidade, o caráter dessas pessoas. Enfim, então o clamor, versículo 13, pois vamos destruir este lugar porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse, levantai-vos, saí desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, versículo 15, apertaram os anjos com Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram os homens pela mão a ele, a sua mulher e as suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles, livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereça. Respondeu-lhe Ló, assim não, Senhor meu, eis que o teu servo achou mercê diante de ti, engrandecestes a tua misericórdia que me mostraste, salvando minha vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto, para a qual eu possa fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá. Porventura, não é pequena? E nela viverá a minha alma. Disse-lhe, quanto a isso, estou de acordo.
para não subverter, ou seja, para não destruir a cidade de que acaba de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar, o nome da cidade. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu e destruiu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Versículo 27. Tendo se levantado, Abraão de madrugada foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que da terra subia fumaça como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu, quando destruiu as cidades em que Ló habitara. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar. E habitou numa caverna e com ele as duas filhas. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Bem, façamos-lo beber vinho, detemo-lo com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram de beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele a notasse, nem quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita mais nova: deitei-me ontem à noite com o meu pai, demos-lhe a beber vinho também esta noite, entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai. E entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz a um filho, ele chamou Moabe, é o pai dos moabitas, até ao dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e chamou Ben-Ami, que é o pai dos filhos de Amon, até ao dia de hoje. Sobre essa descendência aqui, o Senhor Deus, pela parentela, pelo parentesco que havia de Ló com Abraão, o Senhor Deus ainda os conservou, ainda os protegeu. Lá em Deuteronômio, capítulo 2, 9 e 19, de todos os povos que estavam a derredor de Canaã, depois que Israel estava entrando e estava conquistando as terras e destruindo e eliminando os outros, disse o Senhor, capítulo 2 de Deuteronômio, versículo 9 e versículo 19. Diz assim, versículo 9. Então o Senhor me disse: não molestes Moabe, e não contendas com eles em peleja, porque te não darei possessão da sua terra. Os dei a Ar em possessão aos filhos de Ló. Versículo 19. E chegarás até defronte dos filhos de Amon. Não os molestes, e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon te não darei possessão, porquanto aos filhos de Ló a tenho dado por possessão. Mas isso não foi por muito tempo. Lá em Juízes houve conflito entre eles, entre o povo de Israel, os moabitas e os amonitas. O próprio Davi pelejou com eles, conquistou eles, subjugou eles, e eles começaram a pagar impostos, tributos a Davi. Mas na frente houve aliás, antes de Davi, houve umas situações em que, na época dos juízes, em que os filhos de Amon levaram os filhos de Israel a coabitarem com suas filhas e adorarem a ídolos. Então, houve muita perversão por parte desse povo, mas isso já foi posteriormente
a esse episódio da questão de Deus poupá-los das mãos de Israel. Perguntas, dúvidas? Agora ficamos abertos a várias questões que ficaram aí no que diz respeito ao capítulo 18 e também ao capítulo 19. Comentários? Uma ressalva, um ponto a observar também é que depois desse episódio de Ló, com suas filhas, não se há mais nenhum registro do que houve com Ló, do que aconteceu com Ló. Não tem mais nada a respeito de Ló depois desse episódio. Já pode comentar? Quem está na frente? Pode começar, Davi. Já? A história de Sodoma e Gomorra, ela é um retrato muito atual. Essas duas cidades, elas pertencem a um vale. Eu não lembro o nome do vale, mas esse vale tinha umas 5 cidades, né? Dessas 5 cidades, 2 eram Sodoma e Gomorra. E era um vale que é tido paradisíaco, né? Era um vale muito bonito. Inclusive, outras culturas e outras religiões falam a respeito dessa região, desse vale, dizendo que era um vale paradisíaco, né? Então, era uma região muito bonita. Então, provavelmente, Sodoma e Gomorra eram 2 cidades muito bonitas, né? Só que elas tinham um grande problema. Era o pecado, a imoralidade, a promiscuidade, que dominava, né, as 2 cidades, tornando as 2 cidades extremamente decadentes. Elas eram tão decadentes que elas assustavam até as outras cidades idólatras. Inclusive, essa história que é relatada aqui no livro de Gênesis, também ela é relatada no Alcorão. Essa história de Sodoma e Gomorra. Então, até para as outras religiões, para as religiões e regiões idólatras, elas eram tidas como 2 cidades extremamente decadentes, né? O nível de imoralidade era muito grande, né, dessas 2 cidades. Então, ela se tornou não só um destaque na história, na palavra do Senhor, no livro de Gênesis, como para as outras culturas daquela época. Para a gente ver o nível que era, o nível de pecado que era dessas regiões. Só que Ló ele começou a habitar ali. O que chamou a atenção foi por ser uma região bonita, né? Da família dele, chamou a atenção, e ele começou a habitar ali. Então, é um alerta que tem para a gente hoje em dia, né? Nós, como cristãos, porque a gente precisa de um limite para a gente não se envolver com o mundo, pensar 2 vezes, porque o Ló ele estava ali naquela região envolvido numa região com uma decadência moral muito grande. E isso, querendo ou não, influencia muito as atitudes dele, porque no momento em que ele se sentiu coagido com aqueles 2 homens que ele estava protegendo, mesmo que tenha na cultura daquela época proteger o seu hóspede, mas de imediato ele já ofereceu as 2 filhas dele. Vocês podem ver no relato que ele ofereceu as 2 filhas dele no lugar dos visitantes, né? Então, querendo ou não, essa atitude dele já do envolvimento com aquela cultura, né? A falta de respeito ao próprio corpo, entendeu? E também a gente pode observar o resquício dessa cultura lá na atitude das filhas dele, que tiveram a ideia de se relacionar com o próprio pai para poder dar prosseguimento à geração dele, né?
da geração dele. Então, essas atitudes, né, que se colocam de forma muito sutil, já é o resultado da moradia, do envolvimento dele com aquelas pessoas, com aquela cultura, entendeu? Então, o fato do Ló ter sido retirado dali com a sua família não é por ele ser merecedor. Ali fica bem claro, foi a misericórdia de Deus. Assim como eu e você, a gente não é merecedor, porque muitas vezes a gente erra muito, né? Então a gente carece da misericórdia de Deus. Ali foi um ato de misericórdia de Deus na vida de Ló, porque ele já estava envolvido. Deus foi lá e resgatou Ló daquele ambiente pecaminoso. Não foi só a destruição de Sodoma e Gomorra, do pecado de Sodoma e Gomorra, foi o resgate de Ló, de uma alma, né, que Deus resgatou para livrá-lo daquela situação, de um futuro ruim, né? Mas, mesmo assim, com o passar do tempo, a geração que foi dali de Ló se colocou, foi contra o povo de Israel, que a gente vai ver no desenvolver da história, né? Que a geração que sai dali, os amonitas, né? Os moabitas acabam se virando contra o povo de Israel e se tornam povos idólatras. Isso, exclamou. Eu tenho outras observações, só que eu não quero ocupar muito tempo, não. Podem... Giovanni. Eu não sei se o irmão falou já, não prestei atenção, o porquê que Ló teve medo de permanecer em Zoar e foi morar nas montanhas, ali no versículo 30. A Bíblia, ela não é bem clara nesse ponto. Mas, pegando lá do início, em que os anjos disseram para ele sair para as montanhas, que tudo ali seria destruído, e, com certeza, pelo que ele diz lá no versículo, quando ele fala para Ló, que versículo 25. Aliás, perdão, no versículo 21. Quanto a isso, estou de acordo, para não subverter, ou seja, para não destruir a cidade de que acabas de falar. Como o Davi comentou, e foi comentado na aula passada e também aqui, eram 5 cidades próximas ali, bem próximas. Tanto é que elas estavam unidas até naquela guerra que houve, naquele conflito que houve com outros 4 reinos. Então, tudo ali, consequentemente, seria destruído. Então, o que nós podemos entender? Tanto Sodoma como Gomorra, que mais se destacaram no que diz respeito a pecado, que já estava que nem o mundo antigo na época de Noé, as outras cidades não estavam muito longe disso. Zoar não estava muito longe disso. E se Ló não toma a decisão de Ló, ao pedido de Ló de ir para lá, ela teria sofrido a mesma consequência. O que nos faz pensar aqui sobre isso? Se os anjos mandaram eles para a montanha, porque já sabiam que lá era melhor. Mas Ló queria ir para a cidade, queria ir supostamente no seu pensamento, algo que é mais confortável. Mas ele entendeu perfeitamente bem que não era muito diferente de onde ele estava, em Sodoma. Então, se ele ficasse lá, a consequência que poderia ocorrer depois, posteriormente, em Zoar, seria a mesma que ocorreu em Sodoma e Gomorra. Então, antes de que isso viesse a acontecer, ele já temendo, porque estava vendo a vida das pessoas na cidade, então ele resolveu sair. Não que a Bíblia esteja dizendo isso, é o que nós podemos perceber nas palavras, tanto dos anjos, na iniciativa de Ló, porque não se demorou muito, né? Foi só por um momento, mas ele dando a entender isso, que, de fato, na montanha seria muito mais seguro para ele do que continuar em Zoar, que poderia sofrer o mesmo destino que Sodoma e Gomorra. Esse é o entendimento que nós podemos ter, mas não que esteja escrito aqui. Obrigado, irmão. Já apontei aqui, obrigado. Natan? Oi, Natan. Não. Pelo fato de que Ló escolheu
lugar que ele quis, né? As consequências, pela misericórdia de Deus também, e tirar Ló dessa condição, mas ele está sofrendo isso devido à consequência da escolha que ele fez em ir para esse local aí, né? O que você diz? Sim, sim. Exatamente. Um detalhe que me chama a atenção, Natan, no começo aqui no capítulo 19, é quando aquele detalhe que tu destacou e o texto deixa bem claro, né? O fato de Ló estar na entrada da cidade, né? Não sabemos a razão por quê, mas ao ver os homens, ele reage da mesma maneira que Abraão reagiu lá no versículo 2 do capítulo 18, né? Ele se prostra em terra, ou seja, ao ver a figura dos dois homens se aproximando da cidade, da mesma forma como Abraão viu os três se aproximando da tenda, ele vai lá e se prostra, né, como uma forma de submissão, né, de adoração àquelas pessoas. Nesse caso, ele reconhece a origem dessas pessoas, né, de onde eles vêm. E um detalhe também que é ressaltante no texto é quando ele, no versículo 2, diz assim: eis agora, meus senhores. Olha a forma como ele coloca lá, colocando ele numa condição de superioridade, e a insistência dele, conhecendo a cidade que ele está: vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela, lavai os pés, levantar-vos-ei de madrugada, e seguirei o vosso caminho. Então, no entendimento dele, eles eram viajantes, eles estavam de passagem, ele reconhecia de onde eles vinham, ele não sabia qual era a missão a qual eles estavam indo até a cidade, mas a gente pode perceber que do primeiro contato deles, né, ele tinha como objetivo livrá-los da condição da cidade, tirá-los, assim, preservá-los daquilo que poderia acontecer. Aquilo que tu destacou bem, a gente viu semana passada, no 18, né? Até o Júnior citou lá sobre o clamor, né? A ideia provavelmente das pessoas que sofriam os abusos, que eram realmente, recebiam, assim, eram como eu posso dizer assim, sofriam as consequências disso que a gente viu aqui no capítulo 19, que o povo tentou, né? Tanto é que eles, ao responderem no versículo 2, o que eles dizem? Não, a gente vai passar a noite na praça. Então, Ló queria tirá-los dessa condição para que eles não entrassem, ficassem em local seguro, preservados, dormissem em paz. Aí os anjos disseram: não, a gente vai dormir na praça, a gente vai passar a noite na praça. E conhecendo praça no contexto do mundo antigo, né, já que não tinha shopping, não tinha cinema, as questões sociais giravam todo nesses locais públicos, né? Então, provavelmente, as situações mais horripilantes daquela cidade ocorriam nesse local. E lembra lá as palavras dos homens para Abraão, que eles disseram que eles queriam ir lá e ver, né? A gente veio e a gente quer ver, ou seja, a gente quer ver de maneira in loco o ocorrido. Aí o que Ló faz, versículo 3, ele insiste, né, quando ele usa a palavra instou-lhes, ou seja, eu entendo assim, eu não cheguei a olhar o tempo verbal aqui no hebraico, mas dá a entender que ele insistiu várias vezes para quê? Para que eles não fizessem isso. Então, quer dizer, insistiu-lhes muito, instou-lhes muitos, e aí no final das contas, o que eles fizeram? Eles escutaram Ló e foram para a casa de Ló, né? Ou seja, ele alcançou aquele objetivo. Por quê? Eu vejo assim, tudo bem, como o irmão Aníbal colocou, nas outras aulas a gente viu, ele tomou a decisão errada. É provável, pelo resultado que aconteceu com a mulher dele, talvez ele não saiu da cidade pelo apego, provavelmente, da esposa dele à cidade. Porque dos 4, quando sai, a única que olha para trás é a esposa dele, mostrando a ideia de apego, né? de proximidade. Ele conhecia a condição da cidade, ele sabia que a responsabilidade da esposa dele estar nessa condição foi dele, porque ele que escolheu. E, em razão disso, eu vejo assim, ele tentando preservar a vida desses viajantes, considerando quem? A própria cidade, né? Tanto é que, como o Davi comentou, e o texto mesmo deixa claro, para que eles pudessem ser preservados, ele queria pagar o preço de, inclusive,
de colocar em jogo a pureza das filhas dele para preservar os homens de Deus, né? Claro, ele não era justo como nós também, antes do sangue de Cristo, né? Também não somos merecedores da glória eterna. Mas Deus, da mesma maneira que agiu com misericórdia na nossa vida, também agiu de maneira misericordiosa na vida de Ló, né? Para tirar, preservar e fazer com que ele pudesse, ainda o resto de vida que ele tivesse, pudesse viver uma vida agradável a Deus, longe desse contexto, né? De moralidade, de subversão em relação à questão da sexualidade, etc. Eu queria compartilhar com os irmãos 2 textos. O primeiro é em 2 Pedro, capítulo 2. Depois a gente comenta um pouco mais. Na segunda epístola de Pedro, capítulo 2. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2. Versículo 5. 12 minutos. 5, 6, 7, 8 e 9. Diz assim, segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5. E não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló. E livrou o justo Ló, afligido, esse sentimento de você não aceitar essa impiedade, essa promiscuidade, a violência, as práticas pecaminosas desse povo, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Outro texto é Êxodo, capítulo 2, 13 e 14. Êxodo, capítulo 2, 13 e 14. Êxodo 2, 13 e 14, que diz assim, esse é um episódio em que Moisés havia matado um homem, um egípcio. Posteriormente, ele se depara com uma situação. Versículo 13. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando. E disse ao culpado, por que espancas o teu próximo? O qual respondeu, quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste do egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse, com certeza o descobriram. Esse ponto, juiz sobre nós, então, colocando na situação, na condição de Ló, quando aqueles homens se referem a ele, versículo 9, disseram a ele, versículo 9 do capítulo 19 de Gênesis, e acrescentaram, só ele, estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, farei um pior do que aqueles. Mostra de fato, confirma de fato que em Ló havia o senso de justiça. Ele procurava e queria ter uma vida de justiça, mas não somente a ele, mas a todos os habitantes, o que não estava dando muito certo. É certo que, de fato, Ló errou, não somente uma, duas, em tomadas de decisões. Se nós pararmos um pouco para pensar, Abraão também não foi muito diferente. Entregou a sua esposa aos príncipes do Egito, mentiu, na verdade, né? Para que pudesse ser poupada a sua vida. Também não foi... Abraão não foi muito diferente quando aceitou as ideias de Sarai em deitar-se com a sua concubina para
ter um descendente, que não era segundo o plano de Deus. Mas este era tido como amigo de Deus, Abraão. Davi, que cometeu um pecado em relação a Betseba, né? Em possuir a mulher de uma mulher casada com outro homem. Ainda queria armar para que o mesmo fosse morto, de fato foi. E, no entanto, era um homem segundo o coração de Deus. Em nossa vida é assim. A questão não é o fato de errar porque erramos, mas é procurarmos viver ou buscarmos viver em santidade, em fidelidade a Deus. O fato é que, como homens, nós, de fato, ocorrem. E por isso nós estamos aprendendo, lendo, estudando, para que venhamos cada dia mais entendendo a palavra de Deus e praticando a palavra de Deus em nossas vidas, para que não venhamos errar ou pecar contra Deus. Aberto a comentários ainda. Eu posso fazer rapidinho um comentário sobre a situação de Ló, né? Serve como uma reflexão para a gente, né? A gente é conhecedor da palavra, né? E com o tempo a gente aprende a ver o que é certo, o que é errado. Assim como Ló é sobrinho de Abraão, né? Conviveu com Abraão, recebeu muitos ensinamentos, né? Então, e ele tinha o temor de Deus, né? Procurava ser um homem justo. Só que ele estava envolvido numa cidade extremamente pecaminosa e ele, né, aí já é uma suposição minha, né? Que ele poderia já sair daquela situação. Ele já poderia ter migrado para uma outra região, uma outra cidade. Só que ele criou raízes ali com a sua família, né? Então, ele não tinha força suficiente, ele sabia que aquele é um ambiente ruim para ali crescer com a sua família. Um ambiente ruim, mas ele não tinha força para tomar uma decisão. E aí que serve de reflexão para a gente hoje. Quanto mais a gente demora, né, a tomar decisões na nossa vida, a gente sofre as consequências disso. E as consequências de Ló foi perder a esposa dele. Ele perdeu a esposa dele. Perdeu a sua esposa. Migrou somente com as suas 2 filhas. Pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, ainda conseguiu levar as 2 filhas, né? Mas a gente pode ver até no texto que ele os anjos tiveram que, como se estivesse agarrando ele pelo braço para colocar ele para fora da cidade, porque ainda ficava resistente, entendeu? Ficava resistente. E a gente vê que ele estava, ao mesmo tempo, ele sabia que era um ambiente ruim, mas ele não tinha força, né? Mas aí Deus, é aí que entra o poder de Deus, né? Deus, né, através do seu poder, através daqueles 2 homens, tirou ele daquela região. Então, foi a ação de Deus, foi a misericórdia de Deus na vida dele, para tirar ele daquela situação, porque força ele não tinha, né? Aí Deus foi lá e agiu na vida dele, né? Muito bom o comentário. Nós, que nem você falou aí, nós não podemos guardar pecado, né? Que nem o Ló ficou guardando o pecado, né? Talvez pagou pela esposa e os 2, que também que ele convidou, que ele namorava a filha dele, né? Que ele foi atrás e eles não acreditaram também, né? Pensou que Ló estava brincando. Deve ter morrido também, né? E eles também não podiam, eles tiveram que ir para a caverna, porque foi mandado. Se eles fossem para algum outro lugar, eles já eram mortos, né? Que fala no 17. Capítulo 19, verso 17, fala que eles teriam que não ficar nem uma planície, né? Ir direto para a caverna. Provavelmente planície porque é tudo aquilo que ia ser destruído, né? E outro detalhe interessante da mudança de direção, porque ele pede para ir para Zoar, talvez, né? Talvez, dentro do contexto aqui, é porque só sobreviveu eles 3. Não, talvez não, sobreviveu os 3. Já imaginou chegar 3 pessoas que eram de Sodoma e Gomorra, numa outra cidade, naquele mundo antigo? Aí eles iam pensar, mas por que sobreviveu 3? É como se eles 3 estivessem trazendo o agouro, né?
fossem os responsáveis. Então, se vocês sobreviveram, é porque vocês não prestam mesmo. Então, o que eles podiam fazer com ele? Pegar e matá-lo, né? Ele com as filhas. E aí ele pensou bem na decisão que ele tomou. Aí ele disse, não, bem, se o anjo mandou ir para o monte, então é para o monte que a gente vai. E aí, no meio do caminho, o que ele faz? Ele muda de ideia, né? Ele viu que a decisão que ele havia tomado não havia sido correta. Exatamente. Muito bom. Essa explanada aí. Essa explanação sua. Muito bom. Mais alguém? Quando fala desse clamor aqui no 13, é Ló, é orando, no caso aqui, é Ló orando aqui, é? Aqui, ó. Pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado. Eu não entendi direito esse 13. Liga, que sentimento você tem quando você vê, você sabe um noticiário na TV, quando um padrasto violenta uma criança e a criança acaba morrendo? Qual é o sentimento que você tem? Qual é a sensação que você sente? Você ouve, sabe de uma coisa dessa? Tristeza. Você não sente indignação? Às vezes, não, eu ia falar agora, tristeza, revolta. Exatamente. Então, Ló, ele não aceitava esse tipo de vida, ou de pecado. Ele via, como disse o texto lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5 a 8. Ele ouvia e via. Tudo que ele via, ele estava fazendo mal a ele. Ele se sentia mal nisso. Então, como no texto lá de Gênesis, capítulo 4, versículo 10, no que aconteceu com Abel, Caim tem matado Abel, e Deus, ele pergunta a Caim o que ele fez. O sangue do teu irmão clama, tem uma raiz de clama até mim. Ou seja, por ter matado o seu irmão. São coisas que não agradam a Deus, são pecados a Deus, é um pecado a Deus. Então, é esse sentimento. Não que o sangue vai clamar, realmente. Não que Ló vai clamar a Deus, mas aquele sentimento, aquilo que vai até Deus, porque Deus sabe o coração do homem, sabe o que nós pensamos, sabe o que nós estamos sentindo. Então, tudo isso que ele estava vendo, agora nós levamos depois para um outro lado, por que a Ló não saiu? Não sei também se porque Ló queria, de alguma forma, como alguns indagaram ele ou falaram a respeito dele, ele queria ser juiz. Não sei se Ló, de alguma forma, queria, talvez, consertar as coisas, ajeitar as coisas na cidade. Então, tudo são questões que podem ser válidas, né? O ponto é que ele não aceitava, ele não se sentia bem, ele o coração dele, o senso de justiça dele não permitia que ele pudesse ficar bem com isso, diante disso. Então, isso chegava a Deus. E a comprovação se deu quando os anjos chegaram lá e puderam sentir na pele, presencialmente, o que esses homens, essas pessoas da cidade, queriam fazer com ele. Tá, obrigada. Não entendi. Natan, Oi. Aqui eu estou com a NVI. Certo. E na NVI, como está no versículo 20 do capítulo 18, e como a irmã perguntou também aqui no versículo 13, está assim, no capítulo 20, no capítulo 18, versículo 20, está assim: disse-lhe, pois, o Senhor, as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave. E aqui também está dessa mesma maneira. No 13 está assim, no capítulo 19, versículo 13. Porque estamos para destruir esse lugar, as acusações feitas ao Senhor. Então, assim, esse clamor, no caso, seria essas acusações, né? Reclamando sobre a maneira com que o povo estava agindo, eles se portavam, né? Como você leu lá em 2 Pedro, né?
a promiscuidade era tanta que chegou ao Senhor. Ele não estava concordando com aquele ato da população ali. Porque aqui está diferente, realmente está acusação. Estou entendendo. O que me parece é que também Ló não queria sair, né? De lá. Se você quer que, digamos, clamasse a Deus que, de fato, se fizesse uma justiça, como ele o fez, ele teria que sair de lá, né? Uhum. Parece que ele não queria muito sair de lá, né? Então fica uma coisa assim, né? Se ele queria realmente que Deus tomasse uma providência, então ele seria o primeiro a tomar a iniciativa de sair. Mas parece que ele não queria sair. Assim como ele foi para outra cidade que não era muito diferente de Sodoma e Gomorra, né? Era Zoar, né? E que os anjos falaram para ele, não vai para lá, vai para a montanha. Sim, correto. Mas é válida a observação. Né? Giovanni? Essas acusações que eram feitas ao Senhor, em 2 Pedro, dá para entender que era feita por Ló. Ali fala, quando o irmão leu, né? Pois aqui, mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Ló fazia as acusações da cidade. Deus ouviu Ló. Por isso que penso, né, que Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Todos os dias Ló, né, todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma, justa por causa das maldades que via e ouvia. Então Ló foi considerado por Deus com misericórdia um homem justo. E as acusações de Ló chegaram até Deus. Sim, correto. Hein, Natan, quando tu leu esse texto aí, e a Lica perguntou lá no capítulo 19, 13, os anjos falando para Ló isso, já imaginou lá o barulho lá na cidade? Lembra lá o que aqui no texto, quando fala que homens novos e velhos de todo o povo cercaram a casa de Ló. Então, já imaginou assim, a situação, o constrangimento, né? Aquilo que soava na cidade inteira, lá em Pedro, como tu leu agora, Giovanni, o Natan leu mais cedo, a gente consegue entender o absurdo, né? A ideia, a palavra lá também, Paulo, no hebraico, que está aí na NVI, é transgressão, né? Então, a ideia de eles transgredirem, né? Então, era o que eles queriam fazer com aqueles homens. E, da mesma maneira, o absurdo, a gritaria, os sons, a noite toda, tanto é que eu fico imaginando lá na cidade, ao receber esses homens, insistindo para que eles fossem para a casa dele ao invés da praça. E eles, ao saber por que eles iam para a praça, eles já sabiam o que acontecia na praça. Os barulhos à noite, as gritarias, o clamor, a transgressão e etc., que acontecia naquela cidade. Né? Então, ele estava tentando dar aquele livramento, né? Aqui diz até assim, na hora que eles vão lá na casa de Ló para poder fazer com que aqueles dois saíssem, no versículo 5, né? Traga, na parte B está assim, traga-os para nós aqui fora para que tenhamos relações com eles. Isso. Né? É a palavra conhecimento, lá ele trabalha conhecimento, mas não no conhecimento tipo... Eu estava vendo na etimologia, não conhecimento de conversar. E aí, Paulo, tudo bem? Tu é de onde? Tu trabalha com o quê? Não. Era justamente voltado para a questão da sexualidade mesmo. A palavra conhecimento era voltada para a questão da sexualidade no hebraico. Tanto que lá em Pedro, onde o irmão leu também, lá o Natan, segundo a Pedro, está libertinagem, né? Isso. Tá aí, esse verbo também aí do abusemos ou conhecemos, ele está lá naquele trecho triste que eu conversei até mais cedo com o irmão Valdivino, lá em Juízes 19, 22, ele usa o mesmo verbo no hebraico para fazer aquela situação que aconteceu lá daquela jovem lá em Juízes. Então, ele usa esse mesmo texto, essa mesma palavra, para essa situação que ocorreu lá em Juízes 19, 22. Só para a gente ter uma ideia. E é interessante, trazendo para hoje, como o mundo está promíscuo dessa forma, né? As pessoas querendo... a maneira com que está, a ideologia de gênero, as pessoas aí querendo que tenha liberação de drogas, né? Então, a gente vê, mas como a própria palavra diz, agora só vai ter esse fim quando Jesus voltar, né? Nós temos que permanecer firmes
porque, infelizmente, o mundo de hoje que nós vivemos está muito ligado, e até mais, né? Porque o mal ele entra de uma forma nas casas das pessoas pela internet, pela televisão, né? Então, se nós não permanecermos firmes com a palavra, né? Investindo no nosso crescimento espiritual com a palavra da forma que tem que ser, é perigoso. Não podemos olhar para trás como olhou a mulher de Ló. Sim. Obrigado aos irmãos. Obrigado, Natan. Mais alguma coisa para a gente finalizar? Então, podemos fechar com a oração final, Natan? Ah, está perguntando para mim, é? Aham. Eu queria comentar um pouco e fechar. Jesus, quando fala na oração, capítulo 17 de João, ele fala, peço, versículo 15, peço que os tire do mundo, aliás, perdão, versículo 13, mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. É a nossa vida hoje. É como nós vivemos hoje, nesse mundo. Lá em Salmo, o salmista, vou explanar um pouquinho mais. O salmista, capítulo 107, quando nós lemos esse trecho, nós não notamos esse detalhe, mas me veio à mente justamente o que ocorreu em Sodoma e Gomorra. No Salmo 107, versículo 33 e 34. Ele converteu rios em desertos e mananciais em terra seca, terra frutífera em deserto salgado, por causa da maldade dos seus habitantes. Na época do Antigo Testamento, nós estamos estudando o Antigo Testamento. A justiça de Deus era quase que instantânea. Ou você vivia de conformidade à vontade dele, ou na justiça de Deus, ou ele vinha com a sua justiça e punia os maus. Isso ocorreu em todo o Velho Testamento, tanto com os povos que não eram, que eram vizinhos de Israel, como o próprio Israel, como ocorreu nos 40 anos que eles andaram pelo deserto, que eram desobedientes a Deus. Enfim, hoje nós vivemos na graça. Hoje clamamos de fato a Deus, intercedemos uns pelos outros, pela humanidade, pelo nosso país, pelo mundo onde há guerra, há morte, há tanta desordem no mundo que nós vivemos hoje. Mas, enfim, se Jesus não voltou hoje, se o juízo de Deus não voltou ainda, nós já lemos lá em 2 Pedro, é porque Deus quer que todos sejam salvos e que nenhum se pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Mas ele virá, não sabemos quando, ele virá. E se um dia que ele vier, ele fará a devida justiça, levará os seus e condenará o resto do mundo. Somente. Podemos fechar. Você citou o 107, versículo? 107, capítulo 107 de Salmos, versículo 33 e 34. Obrigado. Ok, podemos orar? Podemos. Oremos. Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, te damos graças, Pai. Mais uma vez, Senhor Deus, por estarmos reunidos, Senhor Deus, para aprender cada vez mais de Ti, sobre o estudo de Gênesis, Senhor Deus, pelo professor que ministrou, Senhor Deus, aos irmãos que estavam presentes, Pai. Abençoe, Senhor Deus, a cada um que se fez presente, aos nossos familiares, aos nossos amigos, ao nosso vizinho, a Tua igreja, Senhor Deus. Abençoe as nossas vidas, a nossa saúde. Aqueles irmãos, Pai, que precisam da saúde do seu corpo, que possa estar restabelecendo e restaurando a vida de cada um, Senhor Deus.
E assim, Senhor, a cada irmão aqui representado de cada cidade, de cada estado, Senhor Deus, graças te damos, Senhor Deus, por tudo. Dá-lhes uma noite abençoada e uma semana abençoada, Senhor Deus, cheia de amor, de vida, de bênção, Pai. E a cada um, Senhor Deus, que possamos estar presentes sempre no teu estudo, ó Pai. Por isso, ó Pai, queremos orar e agradecer em o nome santo de Jesus. Amém. 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 Boa noite, irmãos. Graça e paz. Que Deus abençoe a todos. Boa noite. Em especial a irmã Gênesis. Boa noite.